não é uma pessoa boa. Ele quer passar por cima das outras pessoas, e em detrimento de tudo. Ele não está crescendo por meritocracia, e sim por conchavos, né? Então, se você identificar um tipo de processo desse, infelizmente essa pessoa não tem condição de entrar na maçonaria, porque ela não tem o perfil. Esse não é um perfil maçônico, né? E outras características que são pesquisadas. Por exemplo, a pessoa tem é, compra as coisas e não paga, né? Tem um monte de dívida, um monte de não sei o quê. A gente tira certidões criminais, certidões financeiras, para ver se a pessoa tem alguma dívida no cívil, ou algum processo. Então, tudo isso é verificado, né? E se a pessoa tem, infelizmente, ela não está no momento certo para isso. Ela pode até resolver os problemas dela e se tornar apto para isso. Mas para isso ele tem que justificar que aquilo não for de má fé. Porque a partir do momento que é de má fé, ele fere todos os princípios básicos da maçonaria. Então fica difícil de conviver, né? Porque a convivência tem que ser com o coração aberto mesmo, né? Dentro E da aí até maçonaria. a questão do desafeto. Pode ter um desafeto dentro da loja, mas Pois mesmo é, assim não é suficiente o cara falar, não vou com a cara. Ele tem que colocar algo plausível tem para que ser montado. justificar. E outra que já aconteceu, já tive várias experiências desse tipo, vamos dizer que um irmão de nossa loja não queira que o Fael entrasse, por exemplo. O Fael não vai entrar na loja, naquela loja. Por quê? Porque aquele irmão justificou, de alguma forma, que não se dá bem com ele. Mas não se dar bem não significa que a pessoa é ruim. Ela vai ser distribuída para outras lojas, porque ele tem um perfil. Ele tem um perfil. Só que, infelizmente, por alguma até discussão política ou até problema familiar, que não envolve a ética, a moral, então ele tem direito de entrar em outras lojas, né? Então a gente faz esse direcionamento. Que às vezes também pode acontecer um desafeto normal, né, entre as pessoas, uma diferença, mas para que os dois entrem em uma sessão, também tem que se resolver. Sim. Se acontecer alguma discussão entre dois maçons que estão na mesma loja, eles só podem entrar em loja novamente a hora que eles resolverem o problema deles. E isso é acompanhado, porque a gente, é o que a gente fala, coração aberto sempre. Se você tem uma dificuldade, fale. A pessoa pode ter errado e pede desculpa, ou vice-versa, as coisas têm que se resolver. E a partir do momento que se resolve, as pessoas voltam a estar com convívio. Esse é o ideal da maçonaria. E aí a gente vai caminhando aí para os momentos de finalização. E, claro, essa foi uma conversa que pode ter elucidado muitas pessoas, outras pessoas podem ainda ficarem com dúvidas, o que é bastante normal. Mas se a gente for colocar num contexto histórico, num contexto que envolve vários países, mas a gente vai ter alguma ligação com a maçonaria. Mas a gente está no Brasil. Qual foi a importância da maçonaria para a formatação do nosso país? Agora você me pegou, porque formatação política, formatação. O Brasil ele era uma colônia. Certo, Quando era colônia tinha a participação da maçonaria. sim. Quando virou uma república teve a participação da maçonaria. Até hoje tem-se a participação da maçonaria. Mas a gente vê que normalmente todos os países que tinham maçonaria tiveram participação ativa nos processos de independência, por exemplo. Sim. Na realidade, a gente luta contra a tirania. Por quê? Porque não faz parte das bases filosóficas da maçonaria. Igualdade, liberdade e fraternidade. Na hora que você tem esses três pontos arregados dentro da gente, você não pode aceitar uma tirania. Então, tirania é o que a gente luta sempre. Então, baseado nesse contexto, a maçonaria acaba se envolvendo mais dentro da estrutura para que isso não aconteça. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Porque o pessoal acha, então a maçonaria amanhã tira alguém, põe alguém. Não, de jeito nenhum. Mas ela luta com todas as outras pessoas de bem para que as coisas melhorem no país, né? Então, o que eu vejo, por exemplo, um exemplo bem claro, na independência do Brasil, existia dois personagens, né? Que é o Gonçalves Ledo e o nossa,
Deu branco. O Gonçalves Ledo, inclusive, E o Rui Barbosa. ele é pouco falado, Barbosa. né? Também teve o patrono lá, como é que é o nome? Como é que eu vou esquecer? José Bonifácio. José Bonifácio. Então, esses dois personagens na independência foram muito interessantes, porque o José Bonifácio era imperialista e o Gonçalves Ledo era republicano, de origem. Cada um acreditava numa estrutura política diferente. E os dois se uniram para a independência do Brasil, contra o jugo dos portugueses, né? Então, a hora que eles se tornaram independentes, eles voltaram a discutir quem queria ter república e quem queria fazer um regime imperialista. Então, a maçonaria se envolve, mas ela tenta lutar contra a tirania, seja ela de que lado for, esquerda, direita, a tirania, ditaduras, aquelas que comprometem a liberdade das pessoas, né? Que eu acho que é importante. E o próprio Dom Pedro também, né? Dom Pedro teve uma relação bastante ambígua com a maçonaria, porém ele foi um maçom também, né? Sim, foi iniciado, foi elevado, exaltado. Depois ele se tornou grão-mestre, né? Quer dizer, o presidente de toda a potência maçônica, e depois fechou a maçonaria, exatamente por causa da ideia republicana, né? Então, é um ser humano, né? São coisas diferentes. A maçonaria deixou de ser maçonaria? Não. Mas ele fez com que a maçonaria fosse fechada em função de um ideal particular, né? Mas faz parte. E também não pode se dizer que seja 100% republicana. Pode ser que tenham grandes republicanos dentro da maçonaria, que alguns tópicos se entrelacem, mas na Inglaterra, que nós temos a grande loja da Inglaterra, nós ainda temos uma monarquia. Monarquia. Não tem regime político específico, né? Eu contei essa história em função do que aconteceu, mas não tem um regime político. Aliás, não se discute política partidária dentro de loja maçônica. Além de não falar em religiosidade, não se fala em política partidária. Se fala, sim, em políticas públicas, né? E nisso, sim, a gente discute. Você discutir, por exemplo, tem palestra semana que vem sobre socialismo dentro de loja. Tem palestra sobre capitalismo. E assim por diante. Por quê? Para que os irmãos conheçam os tópicos fundamentais de cada regime, seja político, seja espiritual, religioso, etc. Mas o importante é que dentro de cada tópico se torne um espaço de liberdade, onde você pode dar sua opinião, receber sua opinião, respeitar a opinião dos outros, que é isso que é bacana na maçonaria. Você é obrigado a respeitar qualquer posicionamento que não seja aquele que você acredita. E você pode até tentar convencer que o seu é o melhor, mas não é uma razão, você não tem um poder por cargo de impor nada desse tipo. Isso que é legal.